A relação mãe e filha é uma das relações mais difíceis dentro da família. Hoje nós vamos falar especificamente sobre essa relação na devastação e nas relações amorosas. Essa primeira relação de amor para a menina é um vínculo eterno. Então, desde o seu nascimento, a menina faz esse vínculo com a mãe e projeta todos os seus afetos, todos os seus sentimentos, ainda bebezinha. Sim, não só os sentimentos bons, os sentimentos ruins também, como raiva e ódio. Mas a princípio, o bebê tem aí a sua relação, a bebê, né, tem a sua relação de amor com essa mãe. Depois, quando essa criança tem aí por aí uma faixa de 2 anos, ela consegue entender que ela é diferente dos meninos. Então, já nessa fase, as meninas entendem que lhes faltam alguma coisa. E, no caso, o pênis. Então, elas fazem um comparativo com os meninos, por brincadeiras, por visão, né? Pela visão, e entendem que são diferentes. Nesse momento, as meninas culpabilizam as mães por terem gerado com algum defeito, vamos dizer assim. E aí começa então um outro tipo de afeto destinado a essa mãe. Freud vai falar que a menina projeta bastante raiva, ódio nessa mãe. E lá, até mais ou menos uns 4 anos, esse ódio tem que ser resolvido, né? Mas pode não ser resolvido também, destinado a essa mãe. Por isso, em análise, nós vemos tantas mulheres com bastante dificuldades em relação a outras mulheres ou a própria mãe ainda, numa relação bastante primitiva, né? O Freud vai falar em alguns textos lá por 1931 que essa competitividade, que essa relação com as mulheres tem origem aí em relação à mãe. Freud vai falar que para a criança essa mãe é onipotente. O que seria isso, né? A mãe é vista então como um ser grandioso, não furado, como se diz em psicanálise, que é um outro com muito poder, vamos dizer assim. Pois bem, como é que se resolve isso, né? Como é que se sai, como é que a menina consegue sair um pouco dessa onipotência da mãe, né? É uma situação bastante difícil já, primitiva, como nós chamamos, né? A menina tem que se resolver tentando aí fazer uma passagem desse afeto com a mãe, fazendo uma passagem para o pai. Essa passagem afetiva, não que a menina não goste do pai desde o início do nascimento, mas essa passagem afetiva, ela é um pouco complexa, né? Há de se ter uma certa decepção com essa mãe, uma certa medida de ódio para que se faça, então, essa passagem afetiva ao pai. E eu também trago uma dica para vocês de um texto bem interessante que está aqui nas novas conferências introdutórias sobre psicanálise e outros trabalhos do Freud. Não sei se dá para ver aqui certinho. É um texto muito legal. O Freud é um autor bastante didático. Ele escrevia para que leigos mesmo lessem a psicanálise, né? Diferente de outros autores que são um pouco mais complexos. Mas ele traz esse texto, Feminilidade, de 1932, que é tão atual e é didático para a gente entender um pouquinho isso que eu estou dizendo, né? Vou ler um trechinho aqui que eu acho importante, falando dessa situação edipiana, né?
Para um menino, a sua mãe, então, é o primeiro objeto de seu amor. Isso também equivale para a menina, né? E ela assim permanece também durante a formação do complexo de Édipo e, em essência, por toda a vida dele. Para a menina, também o seu primeiro objeto deve ser sua mãe, ou as figuras da babá. O que significa isso? Que nem sempre uma criança é cuidada especificamente pela mãe, mas pode ser por aquela figura que representa a maternagem, né? As primeiras catexias, então, objetais, ocorrem em conexão com a situação de necessidade vital e importante e simples, e as circunstâncias relativas à criação dos filhos são mesmo para ambos os sexos. Na situação edipiana, porém, a menina tem seu pai como objeto amoroso e espera-se no curso normal do desenvolvimento que ela haverá de passar desse objeto paterno para a sua escolha objetal definitiva. O que significa isso, então? Que a primeira relação, a mais difícil de todas, é primeiro com a mãe, depois faz essa passagem para o pai e depois a menina tem que se resolver e fazer uma terceira passagem que é para outros objetos, outras escolhas, como os meninos, por exemplo.